Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia da Mais Humanidades, esse novo canal que a gente está desenvolvendo. E agora eu vou começar uma sequência de aulas aqui, falar de alguns temas ligados, conectados. Eu fiz uma aula sobre a Escola de Frankfurt recentemente para ajudar alguns estudantes. E vou falar um pouquinho do socialismo, do Karl Marx, vou falar um pouco, né, de outros temas que se desdobram a partir daí. E tudo isso muito baseado nos livros de filosofia que você encontra para ensino médio, para preparação para vestibulares, preparação para os concursos. Meu nome é Michael Gonçalves da Silva, sou professor de filosofia e hoje, Dia dos Professores, desejo a todos os meus colegas toda a sorte do mundo, toda a força, que a gente não esmoreça na batalha, que a gente resista. Eu espero tudo de bom para todos os meus colegas e que a gente continue lutando para que o futuro seja cada vez mais cheio de sabedoria, cheio de conhecimento. Bom, alguns objetivos aqui. Então, distinguir o socialismo utópico do socialismo científico do Marx e do Engels, compreender os fundamentos do materialismo histórico dialético, analisar os conceitos de ideologia, alienação do trabalho, relacionar esses conceitos com a realidade contemporânea, porque, bem da verdade, são temas que caem bastante nos vestibulares, apesar do próprio Marx não ser tão citado assim quanto as pessoas imaginam por aí, tá? Então, primeiro, a gente precisa pensar o que é utopia. A palavra utopia remete a um termo em grego, utopos, não lugar, um lugar que não existe, né? E que é nome de uma obra do Thomas More, Thomas Morus também, a gente pode afirmar. É uma reflexão sobre um país supostamente imaginário, né, que rivaliza ali com a Inglaterra, né, com o Reino Unido, no sentido de que o Reino Unido tem corrupções, tem problemas de um Estado já bem estabelecido, cheio de vícios, e Utopia seria um lugar conhecido por um viajante, né, por um cara que andou por aí e conheceu esse lugar, onde as pessoas vivem num estado mais justo, vivem bem, dividem tudo, trabalham apenas o suficiente somente com aquilo que gostam. Então, Utopia parece um lugar bom de se viver. E é um livro do século XV e que ajuda a gente a pensar, né, imaginar esse mundo, né, um mundo incrível, um mundo onde todo mundo é feliz, e diante de uma realidade, né, que está se desenvolvendo bastante aquém desse ideal, com as pessoas sofrendo muito por conta do trabalho, por conta das condições materiais de vida, surgem pensadores, surgem alguns idealizadores de maneiras de enfrentar essa realidade para tentar alcançar essa tal utopia. Então, daí socialismo utópico, porque seria um tipo de, né, uma categorização que foi feita para alguns pensadores que imaginaram esse mundo utópico e imaginaram meios de alcançar esse mundo utópico, seja por uma estratégia, seja por uma tentativa de pequenas transformações na sociedade ou grandes transformações na cadeia produtiva. Dá para dizer que eles tiveram o seu lugar e continuam sendo importantes para a reflexão sobre o trabalho, mas eles não foram os mais importantes pensadores do socialismo, como a gente vai ver, né? Então, socialismo utópico, a gente pode afirmar, né, que as teorias marxistas foram precedidas por discussões de diversos pensadores, classificados depois, né, como socialistas utópicos, pensadores que imaginaram formas alternativas de organização social e econômica com ênfase na harmonia, na cooperação, mas na visão crítica, tá? Posterior também de alguns socialistas, sem análise das contradições de classe, nem proposta revolucionária concreta, tá? Então seriam eles os principais nomes,
Robert Owen, Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Pierre-José Proudhon. Né? Cada um tem a sua característica ali, ou a sua ideia mais relevante. Owen é um industrial galês, organizou colônias cooperativas de produção, você já deve ter ouvido esse termo. A gente sabe que aqui no Brasil cooperativas funcionam bastante, né? São ideias, é uma ideia que, lógico, está significada para o nosso tempo, mas veja, tem lá no século XVIII, no século XIX, suas raízes, tá? A ideia de as pessoas se juntarem para formar uma entidade e que lhes representa, essa é a cooperativa. Não teria um dono, mas teria uma associação em que as pessoas cooperam e trabalham, e o produto, né, o lucro é dividido de maneira equilibrada, de acordo com as regras estabelecidas ali pela própria cooperativa, né? Então, é curioso em que tem um ponto ali que é a propriedade privada seria totalmente excluída nessa concepção. Lembrando também, eu não coloquei aí, mas a maioria desses caras leu Jean-Jacques Rousseau, o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, é um texto muito importante, seminal para essa discussão, e vai motivar muitas dessas conversas aí. Henri de Saint-Simon defendeu uma sociedade organizada por mérito e conhecimento técnico e não por nascimento, né? O que ele está criticando aí é a nobreza, né? Está criticando a ideia de títulos, né? Pessoas que carregam títulos e que têm, né, bens historicamente, e como diria o Jean-Jacques Rousseau, não tem a documentação, não tem a história dessa riqueza, a gente não consegue recuperar bem essa história da riqueza. Em contrapartida, tem uma classe burguesa que está reivindicando seu lugar na sociedade e que tem registro dessas posses. E aí tem um ponto, né? O que é esse mérito? Não é a tal da meritocracia que a gente conhece hoje, tá? O mérito que está posto aí é a ideia, mais ou menos, de organizar as pessoas por um tipo de trabalho do seu interesse, lembrando da obra Utopia, lá também do Thomas More. Charles Fourier, né, propôs a criação de falancérios, comunidades de produção voluntária, né, que está bem próximo da ideia lá do livro do Utopia, em que a produção não tinha excedente, a produção era aquilo que era necessário, se produzia o necessário e não para exceder, né? E o Proudhon, crítico da burocracia estatal, da centralização do poder, inspirou os anarquistas porque ele entendia que as relações de poder deveriam ser mais horizontais, menos verticais, né? Então tá aí um pensador que vale a pena a gente voltar em outro momento, tá? Mas vamos em frente porque tem bastante coisa para falar, né? Essa denominação socialismo utópico foi dada por Karl Marx e Friedrich Engels, que contrapuseram a esse socialismo sua própria teoria, né, designada socialismo científico. Apesar de reconhecerem a importância das teorias utópicas como precursoras, não lhes pouparam severas críticas, pois não reconheciam nessas propostas a superação concreta da exploração vigente. Consideravam essas teorias paternalistas por não atribuírem autonomia ao proletariado e românticas por serem mudanças pacíficas e não revolucionárias, tá? Então vejam que muitos socialistas de hoje vão criticar os moderados de hoje, mais ou menos nesses termos, né? Então vamos falar de Karl Marx, que viveu entre 1818 e 1883, né? Foi um filósofo, economista, um historiador, revolucionário alemão, nascido na Prússia, né? Que hoje seria a Alemanha, mas estudou Direito, Filosofia e História nas universidades de Bonn e Berlim, fortemente influenciado pelo pensamento do Hegel, né? Isso é notório. Hegel, tenho aulas de Hegel em outros canais que eu já tive aí participação. Quando for oportuno, trarei aulas sobre Hegel neste canal também. Vale a pena a gente estudar esse pensador, tanto pelo vigor do seu pensamento, quanto pela utilidade do que ele produz, né? Ele é um cara bastante importante e foi importante para o pensamento do Marx, né? E Marx dedicou sua vida à análise crítica do capitalismo. Ele é um dos grandes leitores do capitalismo, compreendendo como um sistema, o capitalismo na visão dele é um sistema de exploração da classe trabalhadora, né, que o grande capital, o capital, né, a gente pode entender como alguma potência que você carrega, e a potência monetária
e a potência dos bens, dos meios de produção. São as potências que o burguês carrega, né? Ele é detentor do meio de produção. Para ele, a história da humanidade era essencialmente a história da luta de classes. Essa classe burguesa ela não é produtiva, na visão do Marx. Quem realmente produz é o proletário, né? Proletário é aquele trabalhador dependente da força de trabalho, dependente, né, dependente da quantidade, né, dos números. Isso é importante. A obra mais conhecida do Marx é o Capital, um estudo bastante duro, bastante profundo sobre o sistema capitalista, que tem, né, uma coautoria ali no Manifesto Comunista, um livro, um texto, um panfleto distribuído importante e que até hoje é muito citado, muito estudado, né, e apresenta ali as bases do socialismo científico e a defesa de uma revolução proletária como caminho para uma sociedade sem classes. Esse é o ponto. Então, se a sociedade está estruturada numa luta de classes, porque as classes se relacionam de maneira injusta e, portanto, acabam lutando, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, o ideal futuro seria uma sociedade sem classes, uma sociedade igual e que todo mundo é igual, mas aí uma igualdade positiva, né? Uma igualdade que divide a riqueza. Isso é importante, tá? Marx viveu boa parte do seu tempo exilado, principalmente em Londres, onde enfrentou dificuldades financeiras, problemas de saúde, morreu em 1883, deixando uma vasta obra que influenciou muita gente, tá certo? Friedrich Engels, está aí a fotinha dele, 1820 a 1895, além de coautor do Manifesto Comunista, teve papel fundamental na sustentação material de Marx durante os anos de exílio, né, e na sistematização de seus escritos após sua morte. Publicou os volumes 2 e 3 de O Capital, com base nos manuscritos deixados por Marx. Engels também desenvolveu reflexões importantes sobre a origem do Estado, da família, da propriedade privada, né, em A Origem da Família, um texto aí, né, de 1884, Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Ele foi considerado filósofo, sociólogo, jornalista, empresário, né? Ele era filho de uma família rica ligada à indústria têxtil, que proporcionou formação e também, né, contato direto com essa realidade, de um ponto de vista curioso, um ponto de vista relativamente, né, um ponto de vista do burguês. Teve uma vida marcada pela militância política e intelectual ao lado de Marx, com quem estabeleceu profunda amizade e colaboração. Escreveu A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, obra em que denuncia as más condições de vida dos operários e os efeitos desumanos da Revolução Industrial. Então esse é o cenário, tá? Os efeitos desumanos da Revolução Industrial. O mundo mudou, tá todo mundo trabalhando na fábrica agora e vivendo perto da fábrica, as cidades estão caóticas, o trabalho é organizado de uma maneira praticamente sem regras, e a violência é uma violência que a gente hoje olha para trás e fala, é uma violência estruturada, estrutural, tá certo? Então, fala primeiro da ideia de materialismo dialético, né, que tem um fundamento aí nessa teoria do Marx, que é um materialismo dialético. Isso remonta ao pensamento, né, de Heráclito, que entendia, não sei se você lembra, se conhece o filósofo pré-socrático Heráclito, que dizia que tudo flui, a realidade é pura fluidez, né, e a realidade é natureza, é uma physis, é um mundo natural, um mundo material, e que esse movimento é causado pela contradição de forças opostas, né? Ele é o pai da dialética. O termo dialética se populariza depois com Platão, que vai apresentar os diálogos por meio de oposições. Os diálogos socráticos se manifestavam em oposições. E mais tarde Hegel organiza isso e vai propor uma nova leitura para explicar a realidade a partir dessa dialética, e o Marx, estudando esse tema, vai conferir ali uma forma, né, metodológica de analisar toda a realidade a partir dessa dialética, colocando termos simples, fáceis de compreender, tá certo? Então ele enxerga o mundo,
né, no seu desenvolvimento temporal, no seu devir, no seu vir a ser, nas suas transformações, e entende que os conflitos são um ponto fundamental da transformação da realidade, para a transformação da realidade. Então, a dialética é esse movimento de embate. Então, o método do Marx, ele é muito pensado a partir dos conflitos, desse conflito entre forças opostas, que é na oposição que se encontra a força para a transformação da realidade, tá? Então eles observavam que o avanço técnico aumentava a produção, mas não melhorava a vida do operário, né? E que estava cada vez mais pobre. O Hegel dizia que as ideias constituíam a realidade, né? O mundo se materializava a partir das ideias, a partir do pensamento, a partir do espírito humano, e isso é um tema para a gente explicar melhor num outro vídeo, porque é complexo, e o Marx entende que é mais ou menos o contrário, tá? A realidade material, ela determina a forma como a gente pensa, porque primeiro as nossas necessidades materiais vêm e depois aquelas mais espirituais. Então, no primeiro momento, a gente precisa lidar com a realidade dada, concreta, e a gente vai ter uma longa tradição de pensadores que vão partir da realidade, né? Partir do mundo material. Demócrito dizia, o mundo é vazio e átomos, né? E muitos vão dizer que ele é um materialista, e o mundo para o Marx é isso, né? Ele tem momentos em que ele fala de religião, mas de modo geral ele entende o mundo de maneira muito concreta, muito material, né? Muito clara. Então, na visão, né, do próprio Engels, olhando para o que o Marx fez, né, a dialética do Hegel foi colocada de cabeça para cima por Marx, ou antes, posta de pé, enquanto antes andava de cabeça para baixo. A dialética de Hegel era mística, porque partia da ideia como origem de tudo, e Marx a tornou racional partindo da matéria, da existência real dos homens. Então, só para fazer um paralelo com Paulo Freire, uma pessoa não aprende se está morrendo de fome, precisa comer para depois poder aprender, né? E isso é o material vindo antes das ideias, né? Então, pensando assim, né, dialética reconhece que o real é contraditório e se transforma, e a gente costuma dizer, não está na obra do Hegel, mas costuma dizer que você tem uma situação, que ele vai chamar de tese, uma contradição, que a gente chama de antítese, e o resultado do embate entre essas situações contraditórias, essas ideias contraditórias, você teria uma síntese, né? A matéria representa a vida concreta que determina a consciência. E aí, se a gente tem um materialismo dialético, porque metodologicamente a gente reconhece que a dialética explica o movimento da realidade, também podemos afirmar que é uma espécie de materialismo histórico, né? Que a história é uma história de luta de classes, isso está muito no Manifesto Comunista, o tempo todo se fala isso no livro, né? No texto. Então, o materialismo histórico é a aplicação dos princípios do materialismo do materialismo dialético ao campo da história. Reflete interesses da classe dominante de um determinado tempo, né? E a gente observa que nesse processo dialético, um estágio com predominância de um modo de produção criaria sua própria contradição socioeconômica e posteriormente sua síntese, ou seja, tem um estágio, né, de desenvolvimento da forma produtiva da sociedade que com o tempo produziria suas contradições, ele não se sustenta eternamente, e a partir dessas contradições haveriam embates suficientes para produzir uma síntese, uma novidade. E ele Marx vai estabelecer 6 estágios possíveis, uma história, uma evolução histórica desse processo, que começaria com o comunismo primitivo, uma época em que as pessoas o que eles conseguiam de alimento, de matéria, se dividia na comunidade, até que
começam a surgir donos de propriedades privadas e produzem escravismos nas suas mais diversas formas, e aí a gente pode observar nos vários impérios e nos vários sistemas antigos, né, de desenvolvimento de sociedade. O feudalismo, que estaria ali marcado, pelo menos no Ocidente, a partir da queda do Império Romano, já teria alguma coisa acontecendo ali. A história não é tão estanque, né? Mas isso ajuda a gente a situar um pouco, né, o momento histórico. O capitalismo, há quem diga que o capitalismo sempre existiu enquanto houve a ideia de capital, a ideia de sistema monetário, a ideia do dinheiro, mas na visão do Marx, o capitalismo ele é um processo que tem um tempo determinado ali, tem a ver, ele se desenvolve mais intensamente com a comunidade burguesa, na sua forma revolucionária, ela vai superar o feudalismo e vai se desenvolver no momento em que ele está vivendo. E aí o Marx está propondo que o próximo estágio, o estágio seguinte, deveria ser o socialismo, uma espécie de transformação por meio de uma revolução do proletariado que tomaria o poder, estatizaria as empresas, tem uma série de coisas que se estabelece ali no Manifesto Comunista e que de ações, né, e que ajudam a compreender muito bem, muito melhor o que seria esse socialismo, e a evolução disso seria o comunismo, que seria o fim das classes. Né, uma sociedade que não precisa mais de revolução porque as necessidades estão satisfeitas e a gente eu não quero fazer uma crítica aqui, mas parece soar um pouco idealista, e isso entra numa onda muito comum da filosofia alemã, né? Então o Marx é um filósofo alemão bastante rigoroso, com bastante ideias interessantes, com uma provocação, goste ou não, queira entender ou não, a gente precisa situar Marx, a gente precisa compreender um pouco do Marx e entender essa lógica que ele está trazendo para reflexão, porque ajudou a pensar muitas dinâmicas do nosso tempo, do nosso mundo, e a gente vai escolher algumas aqui que os livros costumam colocar mais. Né? Ao analisar o capitalismo e ao propor uma saída, o Marx está fazendo uma coisa muito interessante, ele está propondo uma filosofia, uma maneira de pensar relativamente prática, relativamente pragmática, que tem a intenção de transformar a realidade, não somente entendê-la. Isso também é um papel muito curioso do Marx enquanto filósofo, mudar a ideia do papel do filósofo. Qual é o papel do filósofo? O que ele pode fazer na realidade, tá? Então, vamos caminhar um pouquinho aqui, né? Alguns conceitos importantes antes da gente fazer alguma análise, mas outras análises. O mundo é estruturado, né? A realidade é estruturado, né, em dois níveis, infraestrutura e superestrutura. Infraestrutura como uma base econômica, relações de produção e forças produtivas, a infraestrutura é tudo também que é material, então a gente pode afirmar, né, hoje, como que a gente usa o termo infraestrutura, né, quando o político fala, vou fazer investimento em infraestrutura, vamos falar daquilo que é básico para que uma sociedade se estabeleça, né, estamos falando de escola, estamos falando de educação, de saúde, de transporte, de trabalho, né, isso é infraestrutural. Né? É modo como os seres humanos organizam a produção dos bens materiais que condicionam as demais esferas da vida social. É lógico que, como ele estava mais atento ao capitalismo, a infraestrutura para ele, o capitalismo, né, os meios de produção, a produção de bens, na obra do Marx, aquilo que a gente entende por infraestrutura, e superestrutura seriam as formas políticas, jurídicas, religiosas, filosóficas, culturais, seria algo mais soft, seriam as ideias que circulam, tá bom? E isso está mais próximo da ideia da ideologia, né? Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência, né? Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras, o que importa é transformá-lo, diria Marx. A questão de saber se cabe o pensamento humano
uma verdade objetiva não é uma questão de teoria, mas uma questão prática. O homem deve demonstrar na prática a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno do seu pensamento, né? Então, para ilustrar um pouco aqui o que eu estava falando. Então, ideologia é o conjunto, vamos falar de ideologia brevemente, é o conjunto de ideias, crenças e valores que servem para justificar a dominação de uma classe sobre outra, né? Ela geralmente representa os interesses da classe dominante, como se fossem universais, e você vê todo mundo seguindo essa ideologia, né? Como se fosse, muita gente fala que é o óculos que a gente coloca para olhar para a realidade, que dá uma determinada filtrada, dá uma modificada, assim como ao colocar uma lente eu vou corrigir, eu vou dar um certo viés para o meu olhar para poder enxergar certas coisas, né? A ideologia coloca um certo óculos que faz a gente não enxergar ou enxergar de maneira enviesada a realidade. No caso aqui, dando alguns exemplos, a moral cristã da Idade Média valorizava a coragem e a fidelidade da nobreza. E todo mundo valorizava isso, como se todo nobre tivesse coragem e que eu tenho que ser fiel ao nobre. E, de certo modo, isso faz a manutenção do sistema. Porque se eu tenho que ser fiel ao nobre, né? Por que eu vou enfrentá-lo? Então, já na Idade Moderna, o trabalho passou a ser exaltado como virtude pela classe burguesa. O trabalho, né, enquanto o aristocrata do passado ele desperdiçava, o desperdício do nobre era algo virtuoso para ele, no caso do burguês, o acúmulo, a economia é virtuosa, né? Ideias morais com base material, ou seja, é isso, né? Então, assim, o burguês fala que é importante economizar. Ele economiza, ele economiza, ele economiza. E com essa ideia de economizar também, ele justifica salários baixos, fala para o trabalhador economizar e ele entende que a economia é virtuoso, mas no fundo ele está precarizando a sua vida em nome do burguês, que economiza em certa medida, né? Economiza na hora de pagar o salário, economiza na hora de investir em segurança do trabalho, mas não necessariamente economiza na hora de comprar uma casa, né, de investir em museu. Na época eles faziam muito isso, né, de se vestir pomposamente, passear, fazer seus passeios, suas festas. Aí eu recomendo você dar uma olhada naquelas séries de época, como o Golden Age, por exemplo, uma época, tem muita coisa ali para pensar, né? Alienação do trabalho, né? A alienação aqui do Marx não é a ideia de que você não entende a realidade, né? Alienado não é uma pessoa ignorante. Na verdade, alienado é o trabalhador que não entende o trabalho, não compreende seu trabalho e não só não compreende, porque melhorando aqui, né, a frase, ele faz uma fração do trabalho e ele está alienado do produto, nem sempre ele sabe exatamente o que ele está produzindo ou como está produzindo, e como produzir aquilo, diferente de um artesão que fazia do começo ao fim, né, um produto. O trabalhador de fábrica, ele não necessariamente sabe produzir todas as etapas da cadeia de produção daquele produto. Por isso ele é estranho ao próprio trabalho e ao produto dele, a riqueza, né, que advirá daquele produto não fica para esse trabalhador. A maior parte fica para o burguês e o que ele recebe está muito aquém do trabalho realizado. Então, esse é o alienado do Marx. O alienado do Marx é a pessoa que foi assaltado, trabalhou e não recebeu. Essa é a realidade, né? O trabalhador não se reconhece no que produz, pois tudo pertence ao capitalista, né? O Marx explica a relação de trabalho entre capitalista e proletária como injusta, pois o operário fica disponível todo o tempo, mas é obrigado a produzir mais do que foi previsto, e essa produção excedente não é paga a ele, né? Então isso lembra muito tempos modernos do Chaplin, ele apertando parafuso, e o trabalho dele era esse. E aí você nem vê exatamente o que ele está produzindo, você só vê uma parte do processo. Esse é o trabalho, né, alienado.
mais-valia, né? Que tem a ver com essa expropriação do direito ao pagamento, né? Daquilo que seria justo do trabalho, né? O valor produzido pelo trabalhador acima do que ele recebe, isso é a mais-valia. Ele se torna, desde o momento em que entra para um sistema capitalista, um instrumento de trabalho, né? O proletário vende o seu tempo, o burguês paga pelo tempo e pela força de trabalho, mas ele paga muito menos do que aquilo vale. E aí a gente teria dois tipos de mais-valia, né? Mais-valia absoluta, aumentar a jornada de trabalho sem elevar salários, extraindo mais tempo de produção do trabalhador, e mais-valia relativa, elevação da produtividade, né? Gerando mais produtos no mesmo tempo, sem aumentar salário. Aqui um detalhe interessante, na última semana um congressista americano lá nos Estados Unidos foi ao Congresso falar que os trabalhadores de hoje, com tanta tecnologia, com tanto desenvolvimento, com tantas, com IA e tudo mais, está trabalhando, está produzindo 400% vezes mais do que produzia em 1940, só que ainda trabalha o mesmo número de horas. A gente está vendo claramente mais-valia relativa, né? E a gente tem, às vezes, uma mais-valia absoluta quando a gente observa, por exemplo, o banco de horas que nunca se paga direito, né? O pessoal, banco de horas, como assim? As horas que você vai fazendo, vai acumulando e eles depois devolvem em descanso e não em pagamento, mas que nessa história muito do valor se perde, é curioso, né? Bem curioso. Fetichismo. O produto do trabalho ganha vida própria, vale mais do que ser humano, né? Parece que tem valores em si mesmo. Então a gente está vendo aí o iPhone da vez, né? O celular mais top, ele custa mais do que um ano de trabalho de um trabalhador médio brasileiro. Isso é um exemplo de fetichismo claro, né? O feitiço da coisa, né? Daí vem a palavra fetiche, vem de feitiço. A coisa tem uma força, um caráter que não vem dela. Não é da sua natureza, é um caráter colocado, né? Uma característica que foi dada a ele pelo contexto, pela realidade, né? O caráter fetichista da mercadoria decorre do fato de que as relações sociais entre os homens assumem para eles a forma de uma relação entre coisas, né? Então, a mercadoria, a commodity, tem um valor em si, curiosamente maior do que do trabalhador, que se tem o fetiche da mercadoria, a mercadoria está valendo demais, por outro lado as pessoas estão tratadas como objetos, e aí a gente chama de reificação, a palavra vem aí do latim, res é coisa, transformar em coisa, tá? Então, se pessoas como coisas e produtos como mais valiosos do que pessoas. Luta de classes como motor da história. Então lembra que a dialética, ela supõe que a contradição é que gera movimento, e o Marx vai falar a história de todas as sociedades até agora existentes é a história da luta de classes, né? Classe dominante versus classe dominada, e a gente pode colocar várias dinâmicas de tempos diferentes, como escravos e senhores, burgueses e proletários, né? A superação dessas contradições só é possível por meio da luta coletiva, levando a transformações sociais históricas. Ele entende, né, aí pela revolução, só dá para transformar por uma revolução, né? O Estado e a ideologia, pensando aqui, né, a gente já falou de ideologia, mas o Estado, né? O Estado não é neutro, ele é instrumento de dominação da classe burguesa. O Estado da época do Marx é um Estado burguês, o nosso também é um Estado burguês. A gente ainda não superou isso, eu falo pensando no Estado brasileiro, né? É um instrumento de dominação da classe burguesa, porque é um poder organizado de uma classe para oprimir outra, né? Quem são os governantes? Quem são as pessoas votadas? De modo geral, são donos de meios de produção. Na época do Marx era assim e continua mais ou menos assim, né? Instituições jurídicas, religiosas e culturais ajudam a manter a ordem, naturalizando as desigualdades. Um exemplo claro é a polícia defendendo a fábrica e não o trabalhador, né? Defendendo lojas e não o trabalhador. Consciência de classe e emancipação, né, pensando que consciência de classe é importante para que o proletariado tomasse, né, consciência da sua posição e da exploração que sofre, tornando-se sujeito da transformação social. Então Marx propõe que haja um processo de educação que levasse à consciência de classe.
né, da classe em si, condição objetiva, a classe para si, consciência e ação política, né? Entender primeiro qual é a sua condição e depois pensar o seu futuro, a sua proposta. Cara, isso tem muito a ver com filosofia alemã em muitos sentidos, tá? Antes e depois do Marx. Então, os proletários não têm nada a perder a não ser suas correntes, têm um mundo a ganhar, né? A gente vê isso aí no pensamento do Marx. É importante construir consciência, né? E aí, por isso, muita gente vai falar, né, que é contra essa consciência, é contra a alienação. É uma interpretação relativamente histórica, né? As coisas andaram para esse caminho aí. Socialismo científico versus socialismo utópico, né? O socialismo científico, aí no caso do Marx, ele seria amparado numa análise crítica da realidade, né? Não tão idealizada. O utópico parece mais idealizado. Eu acho que tem um tanto de utopia no pensamento do Marx também, mas há uma descrição realmente muito maior, tanto do sistema capitalista, da condição de vida e de trabalho. Isso está muito bem desenhado na obra do Marx, e também tem um processo, um plano para sair disso tudo, né? Bom, gente, não vou entrar aqui numa discussão muito profunda sobre isso, mas vou colocar a atualidade do pensamento marxista, de Karl Marx, marxiano, tem muitas maneiras de dizer isso. Um estudante do ensino médio não precisa entrar nessa discussão ainda. Quer aprender mais? Tem muita gente boa por aí, né? Dá uma olhada lá no Tempero Drag, Rita Von Hunt, e ela explica bem demais isso aí. Dá uma olhada em outros pensadores aí, outros filósofos. Talvez um dia eu explique isso nesse canal, mas nesse momento não é uma discussão tão importante assim. O nome, né, desse pensamento, dar nome a esse pensamento, mas a gente pode associar a crise ambiental, né, ligado toda a objetificação da natureza, né, a exploração de recursos, desigualdade social é um tema fundamental aí, essa questão da luta de classes, a questão da falta de estrutura, né, da ideologia que mantém as pessoas numa condição desigual. A gente pode falar da globalização como uma forma também de universalização desse sistema, que dá sustentação a esse modo de produção e de entendimento do mundo, né? São desafios que continuam associados aí ao Marx. A gente pode falar da precarização do trabalho, novas formas de alienação nas plataformas digitais. A gente pode falar, por exemplo, né, da alienação do trabalho de quem treina IA, por exemplo, né? A pessoa trabalha pra caramba e desaparece, não tem autoria de nada, recebe mal, né? A gente pode falar da uberização do trabalho ou da pejotização do trabalho, está em discussão no Congresso, né? No Supremo Tribunal, aliás, está uma discussão enorme sobre isso, sobre a constitucionalidade da pejotização do trabalho, sendo que a gente tem a CLT, que é um mecanismo que protege, que pode até ter defeitos, problemas gerados pela história, né? Pela novidade do trabalho, mas tem coisas muito importantes ali que protegem o trabalhador, e colocar como PJ, você coloca como se fosse uma empresa, como se o sujeito fosse uma empresa. Isso claramente é uma coisificação, né? Você transformar pessoas físicas, pessoas em pessoas jurídicas, é curioso isso, né? A importância de analisar o capitalismo não só como fenômeno, como economia, mas como fenômeno social, político e cultural. E a questão da IA, né? A inteligência artificial total, né? Tem a ver aí com esse pensamento. Bom, vamos falar aqui de duas questões. Coloquei uma da Universidade Estadual do Ceará e uma do Provão Paulista. Vamos pensar junto aqui, né? Pronto. A filosofia é uma forma de praxis, e nisso Karl Marx fincou a divisa mais alta dos horizontes do pensamento filosófico.
Ninguém se põe a estudar e a sistematizar o pensamento como modo neutro de catalogar o conhecimento. Não se estudam nem se produzem as filosofias como alguém que colecione borboletas apenas por lazer. Há um nexo necessário entre o pensar e a realidade. Até mesmo os gostos e as ênfases da filosofia revelam posições políticas concretas. Texto de Alisson Leandro Mascaro, Filosofia do Direito. O texto acima apresenta uma ideia de filosofia baseada na teoria social crítica, que defende a unidade dialética entre realidade e pensamento, perspectiva idealista para a qual a ideia ou o conceito determinam a realidade, compreensão empirista em que o conhecimento se produz com base nas sensações, de afirmação positivista de movimento evolucionista da realidade do conhecimento. Bom, a filosofia é uma forma de praxis, né? Pensando que está falando de Marx, a gente está falando de alguém que que defende a ideia da dialética como um método para analisar a realidade e que entende que existe uma correlação entre realidade e pensamento, mas que a realidade é determinante do pensamento. Então, mais para frente, chamam o pensamento do Marx de teoria crítica, né? Teoria social crítica. Eu não coloquei isso no vídeo, mas você poderia, pela dialética que aparece aqui, reconhecer a A como a resposta correta. Nenhuma outra coloca termos próprios para o Marx em si, né? Ele nem pode ser chamado de idealista, né, do ponto de vista filosófico. Quando a gente estudar essas escolas nesse canal, vocês vão ver que idealismo se refere a outros pensadores. Compreensão empirista, outra turma, galera inglesa, que fala da realidade sensível, que está lá no século XVII, XVIII, é outra pegada. E afirmação positivista, que o positivismo é contemporâneo ali, tá certo, é contemporâneo do Marx, mas não é nem evolucionista o que está posto aqui no texto. Então, a A, para mim, é a resposta correta. Esse é o gabarito dessa questão estadual do Ceará, tá bom? No Provão Paulista, vamos lá. A concepção, vejam que é um texto que não tem uma fonte, né? Foi um texto construído para essa questão. A concepção liberal de Estado teve um papel filosófico relevante na história do pensamento europeu como construto teórico crítico do absolutismo na Europa. A progressiva implementação de princípios liberais foi concomitante ao desenvolvimento do capitalismo, a perda de relevância econômica e política das classes aristocráticas e a implementação gradual de mecanismos jurídicos sociais de proteção às classes populares. No entanto, mesmo em estados liberais contemporâneos, permanecem operando mecanismos denunciados por Karl Marx. Por quê? O liberalismo atual defende o princípio da luta de classes? Não, né? B, a lógica capitalista depende da implementação da mais-valia? Aí tem uma possibilidade. C, a aristocracia industrial continua a explorar a mão de obra camponesa? Contraditório, né? D, a meritocracia liberal promove processos de inclusão social? Questão, afirmação estranha, né? Estranha, né? Já explico mais. O capitalismo financeiro combate práticas especulativas. Cara, aqui essa questão tem um problema. Você precisa de vocabulário, você precisa conhecer o que está posto aqui. Primeiro, né, uma boa aula sobre liberalismo caberia antes disso, mas eu estou seguindo aqui uma ordem baseada no momento que eu estou na escola, né, estamos em outubro, mais ou menos nessa época, na segunda série do ensino médio, eu estou tratando desse tema, tá? Estou seguindo essa lógica. Então, o liberalismo atual defende o princípio da luta de classes? Não é o liberalismo que defende o princípio de luta de classes, tá bom? É o socialismo científico, Karl Marx, e tá claro isso, não são liberais. A lógica capitalista depende da implementação da mais-valia? Sim, depende da implementação da mais-valia na interpretação do Karl Marx, na interpretação marxista. E aí você tem, né, permanece operando mecanismos denunciados por Karl Marx, porque a lógica capitalista depende da implementação da mais-valia, ele está denunciando a mais-valia.
Aristocracia industrial. O que que é aristocracia industrial? É uma galera que tem dinheiro, que é industrial. É um termo estranho, mas que às vezes aparece, alguém fala, mas o Marx chama de burguesia, não chama de aristocracia, mas dá para afirmar isso, de certo modo, né? Continua a explorar a mão de obra camponesa na indústria. Você tem uma contradição estranha aqui, né? Meritocracia liberal, a ideia de que todo mundo opera, trabalha mais ou menos de acordo com o seu esforço, porque todos são relativamente iguais, promove processos de inclusão social. A gente vê que não, tá? Por mais que tenha alguns liberais que pensem em maneiras de incluir socialmente, de dar direitos de base iguais, não é. O contexto não está batendo nem do texto de entrada aqui com esse item, tá? E finalmente, o capitalismo financeiro combate práticas especulativas. Especulação financeira é trabalhar com renda, trabalhar com dinheiro, com capital, não com coisas imateriais, né? Você compra um apartamento, deixa ele parado na hora que a bolha imobiliária está fazendo o preço subir, aí você vende, né? Porque não tinha apartamentos suficientes para vender, mas na verdade tinha, só não estava posto no mercado. Então, especulação, para dar um exemplo bem tosquinho de especulação, por favor, não me xinguem os economistas aí. Então, capitalismo financeiro combate práticas especulativas não faz sentido, tá? Então, basicamente, a resposta correta é B, nessa questão. E bora retomar aqui, lá no começo da nossa apresentação, eu tentei falar um pouco do socialismo utópico até o materialismo histórico de Marx e Engels. Esse era o meu objetivo nesta aula. Espero ter cumprido. Se você ficou até aqui, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, comenta aí, coloca suas dúvidas. Essa aula é uma aula para alunos de ensino médio, para quem está estudando de maneira muito básica, tem muito material mais profundo e interessante por aí. Posso não ter sido perfeito nas minhas colocações, mas imagino que dê para começar um estudo, para começar uma boa conversa. E isso, para mim, era importante nesse vídeo, tá bom? É o que eu queria trazer para vocês. Faz seu comentário aí, manda o que você quiser e eu aceito de bom grado aí qualquer correção, orientação, proposta, debate. Bora em frente. Queremos mais humanas, mais humanidades. A gente está nessa luta aí. Até a próxima. Tchau, tchau.